Síntese está de volta. Estamos revendo entre os destaques da semana o julgamento do inquérito 2550. Só para lembrar, processo de relatoria do ministro Dias Toffoli e Ministério Público Eleitoral versus José Saraiva Filipe. Lembrando que foi um inquérito instaurado para apurar a suposta prática de crime eleitoral pelo deputado federal José Saraiva Filipe, na prestação de contas pelo Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, relativo ao exercício de 2004. Como já dissemos, esta conta foi desaprovada por unanimidade pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em janeiro de 2007. Karina, no caso, vimos que temos dois posicionamentos já no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio achou que havia indícios suficientes, caracterizando esta fase de inquérito, para aceitar a denúncia, transformando o inquérito em ação penal. O ministro Luiz Fux, ele acompanhou o voto do relator, apresentado de forma sucinta, um recurso muito comum no plenário, no sentido de que não havia indícios suficientes para a aceitação da denúncia. Para o ministro Dias Toffoli e para o ministro Fux, não estaria comprovado a intenção do deputado de ter falseado, de ter mentido, vamos dizer assim, quando da apresentação do segundo livro. Para o ministro Luiz Fux, como podemos ver no primeiro bloco, o fato do TRE ter solicitado uma retificação daquelas informações prestadas quando da apresentação do livro original, não se poderia dizer que essa segunda apresentação, ainda que o de um livro novo, pudesse caracterizar uma falsidade ideológica. Isso no direito é o que se chama essa intenção de maquiar, essa intenção de falsear, essa intenção de dizer o que não é verdade, é chamado de falsidade ideológica. E para os ministros Fux e Dias Toffoli, haveria a necessidade, a intenção disso acontecer. É o chamado dolo. Dolo é quando você age com uma vontade de fazer aquilo de forma diferente. Então, para os ministros, como houve uma solicitação do TRE para que fosse retificado, assim ele o fez. E essa sua conduta de apresentar um novo livro com novas informações não pode ser tida como o elemento subjetivo do tipo para se receber a denúncia. Afastou. Já o ministro Marco Aurélio entendeu que não, que os elementos de informações colhidos na fase de inquérito eram suficientes para o recebimento da denúncia, daí a se apurar ao longo do processo penal, ao longo da chamada instrução processual penal, se apurar efetivamente se houve a intenção ou não, se houve o dolo ou a culpa para se absolver ou para se condenar. Assim, revendo, tivemos o voto divergente do ministro Marco Aurélio e o voto do ministro Luiz Fux acompanhando o relator. Esta polarização de opiniões, que é perfeitamente normal dentro do princípio do colegiado, gerou um debate no plenário. Pelas questões apresentadas neste debate, o relator ministro Dias Toffoli resolveu apresentar o voto escrito, portanto, detalhando aspectos do processo que geraram este debate. Como vimos em trecho do voto inicialmente apresentado pelo ministro Dias Toffoli, ele disse que, para qualquer esclarecimento, ele estava pronto para fazer a apresentação da leitura do respectivo voto. Vamos rever o trecho final, reforçando aqui o voto apresentado antes pela rejeição da denúncia contra o parlamentar. O denunciado, que é médico por formação, foi inegavelmente, a meu ver, induzido a erro sobre a ilicitude do fato por terceiros que, no afã de regularizar pendência na prestação de contas do PMDB perante o TRE naquele exercício, informaram-lhe que seria necessário o refazimento da escrita contábil e novos livros para esse fim registrados e a apresentação de nova prestação de contas em substituição aos documentos anteriormente apresentados à Corte Eleitoral. Ao fazê-lo, considerando a ausência de dolo na conduta do denunciado, como destaquei anteriormente, tem-se que ele igualmente interpretou de forma equivocada a norma proibitiva que concerne diretamente ao fato, tomando seu comportamento como permitido e aprovado pelo direito, em evidente ocorrência de erro de proibição, artigo 21 do Código Penal. Aqui cito teoria a respeito deste tema específico e adiante destaco que deve ser entendido inexistir necessidade de recomposição do mundo da vida diante de certas condutas que em si, embora formalmente típicas, não significam a violação de um bem jurídico penal. Neste último aspecto está o conceito de justa causa, mais intimamente ligado à denominada tipicidade conglobante, tal como definida por Zaffaroni, e não pela tipicidade aparente, entendida como mera repetição do enunciado legal, fazendo-se assim necessária uma revisão da existência de justa causa em situações como estas, onde a verdadeira pena é o processo e a submissão à jurisdição,
já disse aqui várias vezes que o próprio fato de se ter uma ação penal contra si já apresenta-se para o cidadão um desvalor. Tenho, portanto, que diante da formação profissional do denunciado e das informações que lhe foram erroneamente repassadas pelo corpo técnico da agremiação partidária por ele dirigida, tudo de acordo com os depoimentos colhidos na instrução da fase inquisitória, que o erro na espécie deva também ser tido como invencível a isentá-lo de possível pena, de molde a, em minha ótica, e com as vênias dos que divergem, por esse motivo, igualmente, falecer por essas razões, justa causa o prosseguimento de uma ação penal para a apuração do fato imputado ao denunciado. Em face do exposto, pelo meu voto, rejeito liminarmente a denúncia ofertada contra o denunciado. O ministro Ricardo Lewandowski, diante dos debates que prosseguiram no plenário, adiantou o pedido de vista do processo. Mesmo após esse pedido de vista do ministro Lewandowski, o debate continuou. Os ministros fizeram questão de se manifestar sobre os diversos pontos em questão. Vamos aproveitar e rever esta troca de argumentos que devem pautar a continuação desse julgamento. É preciso, portanto, que nós tenhamos muita cautela no que diz respeito ao recebimento da denúncia. Por outro lado, não se pode receber a denúncia para depois não ter o que instruir, para não ter depois outra alternativa senão absolver. Nesse caso, por isso é que vale esse contraditório aqui. Porque é fundamental e é preciso que todos nós tenhamos exatamente essa noção da responsabilidade que envolve o ato de recebimento da denúncia. Alguém mais quer? Alguém mais quer antecipar? Presidente Pelota. Não obstante eu deixar consignado que o fato de encartar uma declaração e promover essa retificação, criminalizar isso seria responsabilidade objetiva. O depoimento consigna que a parte não tinha conhecimento contábil, isso ela declarou no interrogatório, que exclui o elemento subjetivo do tipo, e isso tudo conduz à ausência de justa causa, principalmente depois que o ministro Dias Toffoli fez essa leitura integral do seu voto. Só por uma questão de hábito pessoal, senhor presidente, apesar de eu ter consignado tudo isso, eu vou me reservar o direito de aguardar. Sim, mas o seu voto fica mantido por hora. Eu gostaria de aguardar o pronunciamento do ministro Lewandowski. Mas mantém seu voto ou não? Não, eu deixo consignado isso com uma questão de coerência pessoal, mas eu vou votar só depois do voto do ministro Lewandowski. Ok, então... Eu também, o ministro Lewandowski certamente trará essa definitiva informação de que precisamos, se o segundo livro foi apresentado para retificar ostensivamente, abertamente, dados apresentados anteriormente, lógico, ou se para falsificar esses dados. É o dilema, é a questão que nos cabe deslindar, e certamente o voto do ministro Lewandowski nos trará essa informação. Eu quero só, para deixar aqui a ponderação do ministro Lewandowski, posteriormente para a Corte, exatamente isso. Eu não excluo a priori que eventualmente pudesse ter acontecido um crime de falso. Mas esse crime de falso só se consumaria, ou melhor, só seria reconhecível depois que o tribunal examinasse as contas e dissesse: as declarações são falsas, porque segundo os documentos, o que se diz no novo livro não corresponde à realidade. É isso. Isso é o crime de falso, que é o 350. Outra coisa completamente diferente, a meu ver, é substituir um livro por outro, sem que se saiba previamente se a substituição implicou alguma falsidade. Então, é importante distinguir isso, porque eu não estou entrando na questão do dolo. A questão do dolo seria outra. Eu preciso admitir que há elementos objetivos para perguntar se há dolo, porque se não há elementos objetivos do falso ideológico, a questão do dolo fica pré-excluída, porque não é possível haver dolo no fato que objetivamente não é crime. Agora, então, a questão do dolo fica relegada para um segundo momento, do meu ponto de vista. Então, o ministro Lewandowski vai examinar isso com cuidado, como sempre o faz, mas é importante ter vivo isso, porque o tribunal não examinou as contas, e, portanto, disse, poderá dizê-lo, que os dados do novo livro são diferentes dos dados da realidade. Daí nós teremos a mentira. O debate, inclusive, na verdade, continua. O próprio ministro Ricardo Lewandowski, ele ainda
pediu o voto, disse que não estava adiantando o respectivo voto que será apresentado posteriormente, mas fazendo uma série de observações em relação a estas questões de fato que estão sendo analisadas para a aplicação das questões de direito e aí a decisão pela aceitação ou não da denúncia apresentada pelo público. Se aceita a denúncia, a transformação do inquérito em ação penal. Este julgamento você vai acompanhar a partir do voto vista do ministro Ricardo Lewandowski em direto do plenário e vamos revê-lo também aqui nos finais de semana, junto com os telespectadores da TV do Justiça, entre os destaques do plenário. Nós vamos para outro destaque agora, Karina, da sessão plenária ainda da quinta-feira, dia 31 de março de 2011. Destaque aqui também para a ação direta de inconstitucionalidade que questionou a dispensa de licitação para contratos com organizações sociais que prestam serviços públicos em diversas áreas. A ação direta de inconstitucionalidade 1923, relatoria do ministro Aires Brito, PT e PDT versus Presidente da República e Congresso Nacional. Mais exatamente, segundo o site do Supremo Tribunal Federal, a ação contestou uma lei de 1998, a Lei 9.637, que rege a instituição, o controle e a extinção das organizações sociais, assim como o processo pelo qual absorvem atividades executadas por entidades público-estatais, que então se dissolvem, tudo sob inspiração do chamado Programa Nacional de Publicização. Questiona-se ainda o artigo, ou melhor, o inciso 24 do artigo 24 da Lei 8.666 de 93, que foi dada com uma redação por uma outra lei, que, por sua vez, admitiu a celebração, isso é importante, a celebração de contratos de prestação de serviços entre organizações sociais e o poder público sem a exigência de licitação. Os partidos políticos, o PT e o PDT, alegaram que houve violação de vários artigos da Constituição Federal por considerarem que eles visam transferir atividades desenvolvidas por autarquias e fundações públicas para entidades de direito privado independente de processo licitatório. Karina, uma discussão que transcende os limites deste processo. Carlos, quando a gente fala em organização social, até mesmo a doutrina acaba se estremecendo, porque alguns pontos ainda são muito controvertidos, muito discutidos pela própria doutrina, como a natureza jurídica dessas organizações sociais. Essas organizações sociais, elas são criadas, por conta dessa lei, a partir de um contrato de gestão, celebrado por uma pessoa, entre uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mais particular, e o Estado, o governo, vamos dizer assim, a administração pública. Esse contrato de gestão vai transferir para esse particular, que, segundo diz a própria lei, que não terá fins lucrativos, ela vai exercer uma atividade que antes era efetivada pela administração pública, por uma autarquia, como você disse, uma fundação pública, mas que por algum motivo de interesse do próprio Estado foi extinto. Mas essa atividade deve permanecer. Então, através desse contrato, transfere-se aquela atividade que antes era prestada pelo Estado para este particular. E aí o regime que vai gerir essa relação da organização social será o regime jurídico de pessoa privada, de direito privado, e ela deve atender aos requisitos desse contrato de gestão. Deve continuar essa atividade. A grande discussão aqui é por conta da dispensabilidade da licitação no momento em que o Estado vai efetuar esse contrato de gestão. Qual será a pessoa física ou a pessoa jurídica escolhida para fazer para se criar essa organização social? É esse o ponto que essa ação direta de inconstitucionalidade busca justamente declarar inconstitucional, no momento de se escolher qual será a pessoa que vai exercer essa atividade transferida que antes era do poder público, agora para esse particular. Um tema polêmico que gerou, inclusive, várias sustentações orais apresentadas da tribuna neste processo, encerrando a primeira parte da sessão da quinta-feira. O voto do relator, ministro Carlos Aires Brito, irá acontecer na segunda parte da sessão. O relator analisará as atribuições do Estado e da iniciativa privada na prestação de serviços públicos à luz da Constituição. Vamos rever. Primeiro, a atividade econômica é o habitat da iniciativa privada, assegurando-se a todos os indivíduos o seu livre exercício, aspas, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo único do artigo 170. Segundo, a prestação de serviços públicos, ao reverso, faz parte das competências constitucionais da União e das demais pessoas federadas.
espécie do gênero atividades públicas, ainda há pouco dissemos, sendo que as atividades públicas são custeadas ou financiadas com os impostos e contribuições sociais que o Estado impõe e arrecada. Atividades gerais como a legislação, a jurisdição, a diplomacia, a defesa, a segurança pública, enquanto que os serviços públicos são ordinariamente autofinanciados, ora por taxas, ora por tarifas ou preços públicos. Ou seja, se prestados pelo próprio setor público, seu custeio, o custeio dos serviços públicos, se dá mediante a imposição de taxas. Se prestados pelo setor privado, mediante contrato de concessão ou de permissão, seu financiamento se dá por tarifas ou preços públicos. Daí os seguintes preceitos constitucionais. Embasado, portanto, o voto do ministro relator, ele prosseguirá falando a respeito de diversos tópicos relacionados particularmente à Constituição e também ao direito administrativo. A continuação do voto do ministro Carlos Aires Brito neste processo, você vai ver logo depois do intervalo, aqui no Síntese, na TV Justiça.